Jesus Cristo. Amém? Gálatas, capítulo 4, verso 19, a palavra de Deus diz assim. Vamos ler só esse versículo, tá bom? Por enquanto. Os irmãos podem se colocar de pé para a gente fazer a leitura inicial aqui, né? Amém? Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Amém. Até aqui. Querido Deus e Pai, louvamos o Teu nome, Senhor, mais uma vez. E te pedimos mais uma vez, Senhor, pela Tua graça. Derrama a Tua graça, Senhor, sobre nós, sobre a Tua palavra. Unge a Tua palavra, Senhor, para que essa palavra venha transformar as nossas vidas, venha encontrar caminhos nos nossos corações, Pai. E faça permanência em nós, Senhor. Deus querido, transforma-nos, Senhor, pela Tua palavra. Tem misericórdia de nós, Senhor. Ensina-nos. Fala aquilo que está no Teu coração, Senhor. Eu te peço, Senhor, conduza essa ministração agora. Tanto a boca que fala, quanto os ouvidos que ouvem, sejam abençoados e ungidos com Teu Espírito. Nos ajuda, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Os amados podem se sentar. Queridos irmãos, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Apocalipse capítulo 12. Né? Mas esse texto, esse versículo apenas, né? Que a gente extraiu de Gálatas, né? Vai ser importante para entendermos Apocalipse capítulo 12, tá bom? Faz muito tempo que eu tenho desejo de compartilhar essa palavra com os amados aqui, né? Sobre a mulher, o filho varão e o dragão, né? Que está lá, uma profecia que está em Apocalipse. Aliás, o livro de Apocalipse é todo profecia, né? Mas eu creio que seja muito pertinente para os tempos que nós estamos vivendo. Entendermos um pouco mais dessa profecia aqui de Apocalipse 12. E eu creio que esse versículo que nós lemos é como uma chave que abre aquele capítulo de Apocalipse, compreende? O apóstolo Paulo ali, no auge ali das suas advertências em Gálatas ali, né? Porque os Gálatas, como os irmãos sabem, estavam dando ouvidos a um outro evangelho, que não é evangelho, né? Na verdade, é um falso evangelho, né? E o apóstolo, então, de posse de uma cólera santa, né? Uma cólera movida pelo próprio Espírito Santo ali, advertindo os Gálatas desse risco, desse perigo que eles já estavam né? Dando ouvidos, né? Que eles já estavam enveredando para isso. E o apóstolo Paulo ali, o Espírito Santo, eu creio que o Espírito Santo gemendo dentro do apóstolo traz esse versículo aqui, né? Meus filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Amados, nós cremos que, como Jesus ensinou para Nicodemos no capítulo 3 de João, né? Que é necessário nascer de novo. Se não nascermos da água do Espírito, não temos como vermos o reino nem entrarmos nele, né? Muito menos entrarmos nele. E eu creio que esse novo nascimento já ocorreu nas nossas vidas. Nós olhamos para o Senhor, cremos nele, olhamos com os olhos da fé, cremos e nos agarramos, entendemos que Jesus é tudo para nós. Que Jesus realmente é a única salvação desse mundo, a única salvação. Não uma salvação, mas a única. Né? E nós nos agarramos desesperadamente a Jesus. E dessa maneira, então, nós nascemos do alto, nascemos do Espírito, somos feitos filhos de Deus, mas filhinhos de Deus. Filhinhos recém-nascidos de Deus. Mas é o que o apóstolo Paulo está falando que além desse novo nascimento, esse novo nascimento que nós já passamos por ele, existe um nascimento
coletivo na igreja. Não sei se eu estou sendo claro, né? Além de nós como indivíduos nascermos para dentro do Senhor, né? Nós fomos imersos, batizados em Cristo, amém? Existe agora a necessidade da igreja como corpo de Cristo nascer. Aliás, não ela nascer, mas o filho varão, o filho de Deus ser gerado dessa mulher, que é a igreja. A igreja é comparada com uma mulher, amém? É a noiva do Cordeiro. Todos aqui conhecem isso. Já vimos em outros textos, né? Diversos textos. A igreja como a noiva de Cristo, como uma mulher. E olha que coisa maravilhosa, irmãos. Olha que mistério maravilhoso é isso, né? Cristo sendo gerado na igreja, né? Mas nós vamos ver lá em Apocalipse capítulo 12, que quando a mulher gera um filho, que nasce um filho dela, claro, irmãos, é tudo linguagem simbólica ali, tá? Vamos ser bem claro que é linguagem simbólica ali. Tá? É uma sombra de um entendimento que o Senhor quer nos trazer, de algo que tem que acontecer em nós. Não nós apenas como indivíduos, mas nós como coletivo, como corpo de Cristo na Terra. Aquele homem que é gerado, não menino, vou corrigir, aquele homem que é gerado. E por que eu disse homem e não menino? Porque ele fala de um filho varão. E a palavra ali quer dizer um filho maduro. Olha que nascimento, claro que é simbólico, né, irmãos? A mulher tem um filho adulto, compreende? Não é mais um menino que nasce da mulher. É um filho adulto, é um ruiós, é um filho varão. E a própria palavra vai nos dizer que esse menino que esse filho varão é Cristo. Parece confuso isso, não parece, irmãos? Mas olha como esse texto aqui já nos dá uma primeira claridade aí, né? Meus filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto. Por que de novo? Porque Paulo tinha pregado o evangelho para eles tinham crido e eles nasceram de novo. Amém? Mas agora precisa... Paulo como um apóstolo, né? Que plantou uma igreja em nome do Senhor ali naquela cidade, naquela região, naquela província ali, na Galácia, né? Então ele está gemendo de novo para que Cristo seja formado neles agora como igreja. Ele não está pronunciando para um indivíduo, ele está pronunciando para a igreja. Amém? Amém. Então, amados, enquanto não tivermos clareza de que essa é a obra do Espírito Santo em nós agora, não apenas como indivíduos, irmãos, eu já falei isso antes, mas vou reforçar, não apenas como indivíduos, mas como corpo, como expressão do Senhor. Por isso estamos aqui hoje, como falamos semana passada, irmãos. Né? Como falamos semana passada. De que há necessidade de que a luz, a chama, né? Aquela chama acesa do testemunho do Senhor, ela tem que ficar em evidência. Amém? Mas agora vamos lá para o texto, irmãos, de Apocalipse 12. Esta é uma pregação, mas ela tem um pouquinho de cara de estudo, tá? Não se estranhe, não. Mas é importante, irmãos, é importante entendermos isso. Claro que um outro momento nós vamos trazer isso aqui como um estudo mesmo, tá? Embora a gente vai passar aqui os versos, vamos comentar os versos, nós não vamos aprofundá-los, tá? Nós não vamos aprofundar em todos os detalhes, porque senão não daria tempo, tá bom? Vamos se ater aos pontos que no momento seja mais pertinente, tá? Para o assunto de hoje. Amados, como nós estamos tratando uma profecia aqui, eu quero de novo fazer uma observação, né? De que não pretendemos ter a última palavra acerca desse assunto, né? Profecia é um assunto complexo, é um assunto que realmente é necessário a liberação do Espírito, né? Então nós cremos que estamos debaixo desse Espírito aqui, tentando entender, buscando em Deus o entendimento dessa palavra. Mas não estou aqui com nenhuma pretensão de ser infalível e nem de ser a última palavra, amém? E que se algum dos irmãos
que estão aqui ou que vão nos ouvir depois pensar algo diferente, não tem problema, tá bom, irmãos? Isso aqui não nós estamos falando de revelação do futuro, né? Então é algo que realmente nós pisamos em ovos. Nós temos aqui que andar pela fé, né? Embora acreditamos realmente que Deus já falou muito acerca disso, tá? Mas não temos essa pretensão, tá bom? De sermos infalíveis. Então, feita a observação, vamos ler o texto aqui então, irmãos. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, vamos ler o texto inteiro. Não são muitos versos, são 17, depois a gente comenta, tá? Vamos fazer assim? Vamos fazer a leitura então do capítulo 12 inteiro aqui. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. E estava grávida com dores de parto e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se um outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando a ela a luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho, um varão que há de reger todas as nações, com vara de ferro. E o filho foi arrebatado para Deus, para o seu trono, e a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos. E não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder de seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, e o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, e não amaram sua vida até a morte. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o varão. E foram dadas à mulher 2 asas da grande águia, para que voasse para o deserto, e o seu lugar onde é sustentada por um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. E a serpente lançou de sua boca, atrás da mulher, água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Amém. Até aqui. Glória a Deus. Amados, um texto aparentemente bem difícil, né? Bem difícil. Muita linguagem simbólica aqui, né? Mas é um texto que é importante, irmãos. Muito importante. Eu creio que nunca houve um tempo onde esse texto é tão importante, irmãos, como o tempo que nós estamos vivendo hoje. Amém? É importantíssimo. Mesmo, como eu disse há pouco, né? Mesmo correndo o risco, às vezes, de não aprofundar tanto, de ser superficial, e até mesmo de não compreendermos alguns aspectos. Mas nós temos que, pelo Espírito, ter a ousadia de nos debruçarmos sobre Apocalipse. Sobre Apocalipse. Né? Como diz lá no capítulo 1, o Apocalipse se trata da revelação de Jesus Cristo.
Ou seja, parte do desejo de Deus de revelar o seu Filho e as coisas que viriam. Amém? Então Deus não quer esconder, Deus quer revelar. E se Ele quer revelar, nós temos que ter o coração aberto para receber. Para receber a sua palavra, a sua profecia. Não podemos desprezar as profecias, como o próprio apóstolo Paulo nos ensinou. Não devemos desprezar as profecias. Amém? Irmãos, olha que imagem interessante, né? Um sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo de seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Irmãos, muito claro, como lemos em Gálatas 4:19, né? A mulher está sentindo dores de parto, ela precisa dar à luz, né? Mas quem é essa mulher? Quem é essa mulher? Claramente, irmãos, eu não vou aprofundar, não vou puxar referências, porque senão ficaria um estudo mesmo, ficaria muito longo. Mas nós sabemos que a mulher é a igreja, é o povo de Deus sobre a terra, né? E essa mulher, ela é vestida de sol. Sol fala da graça de Deus, o sol, ele é uma figura do próprio Cristo aqui, irmãos, do Senhor cobrindo, vestindo, né, como uma vestimenta, que fala da justificação pela fé. Então essa mulher, ela é coberta com o sol, com a mesma claridade que vem do sol, cobre aquela mulher. E ela se torna justa, né? O sol também tem aquela figura o sol da justiça, né? A luz da justiça, amém? Então a justiça de Deus, tendo a lua debaixo de seus pés. Então o sol fala do testemunho de Deus, e a lua fala do testemunho que é reflexo. A lua tem luz própria? Não. Mas a lua, quando você olha na noite, ela brilha. Mas ela não tem luz própria. Então como que ela brilha? Ela brilha porque ela reflete a luz do sol. Quando a Terra entra na frente dos raios solares que batem na Lua, nós temos eclipse lunar. Amém? Amém, né? É assim que funciona, né? Então, quer dizer, aquela luz é temporariamente encoberta. Então a Lua desaparece, não é assim? Então a Lua fala do testemunho da igreja no meio das trevas, no meio da noite. Olha só, irmãos. Então, ao mesmo tempo que ela é vestida de sol, porque ela não tem luz própria, mas a mulher, ela está com os pés sobre um testemunho. O seu próprio testemunho. O testemunho da igreja, irmãos. Amém? Então, ela dá testemunho da luz do sol, mas ela também tem o seu testemunho, que é produto dessa luz do sol. Glória a Deus. E o mundo, no meio das trevas, ele olha para a lua, porque não conhece a luz do sol. No meio das trevas não, está de noite, né? Quando Jesus veio ao mundo, fala que era o tempo oportuno, né? Que foi o tempo oportuno da visitação do Senhor. Então era o sol do meio-dia, quando Jesus brilhou lá, há 2000 anos atrás, era o sol do meio-dia. Mas agora, irmãos, o dia está acabando, nós estamos no finalzinho do dia, entrando na noite. O que eu quero dizer com isso? Nós estamos à beira da grande tribulação. Compreende? E quem brilha na escuridão é a lua, testemunho da igreja, amados. Vocês vão ver que parece um pouco vago o que eu estou falando, mas no decorrer desse capítulo vocês vão ver que faz sentido, que tudo se encaixa. Amém? Vocês vão ver que é isso mesmo, porque ao mesmo tempo que o apóstolo vai falando aqui em linguagem simbólica, em linguagem figurada, depois ele começa a trazer elementos ali que vão nos mostrar do que ele está falando. Tá? Amém? No verso 2, estava grávida com dores de parto e gritava com ânsias de dar à luz. E viu um outro sinal no céu, e eis que era grande dragão. E ele tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Amados, eu não vou entrar muito nisso aqui, tá? Outro momento nós vamos entrar. Eu vou falar bem brevemente, tá? Outro momento nós vamos aprofundar nisso. Mas 7 cabeças fala de 7 reinos, amém?
7 reinos. Que 7 reinos são esses? 7 impérios que o mundo teve desde o início. Nós tivemos o reino, conta comigo, egípcio. Não foi lá, os reinos que Israel teve debaixo. Amém? Os cativeiros de Israel. Egípcio, Egito, assírio, babilônico, medo-persa, Grécia. 6º, Roma. E o 7º? O 7º é aquele que não era, mas é, né? É o anticristo. É o reino final, é o reino do período da grande tribulação. Tá certo? É isso que nós estamos já vendo tudo se encaminhar para isso. Já tudo preparadinho, tudo, né? Eu creio que para todos aqui é bem claro isso. E os 10 chifres são 10 reis. O próprio livro de Apocalipse nos ensina isso. Nós vemos alguma coisa também no livro de Daniel, né? São 10 reis. 10 reinos sobre essa terra hoje. Né? Outro momento nós vamos entrar nisso. Daí o 4 ele fala que a serpente passou a cauda, né? Levou a terça parte das estrelas do céu. Nós vemos isso acontecer em outros textos, onde o próprio Satanás, né? Ele passa o rabo e leva os anjos. Não sabendo do que ele está falando, né? Os anjos caídos, né? Porque, amados, Satanás ele vem caindo desde então, né? Ele estava diante de Deus como um querubim servindo a Deus e foi derrubado do seu posto ali. Né? Daí ele caiu num lugar que a gente chama de Ares, né? Os Ares, as regiões celestiais. Quem que é o príncipe dos Ares, né? O potestade dos Ares? Satanás e seus anjos, os seus anjos caídos, aqueles que ele arrastou com ele, né? Então, essa região de cima aqui é chamada de região dos Ares. As regiões celestiais, né? Não propriamente o céu onde Deus habita, compreende? Existe um lugar intermediário, que é a região dos Ares. E hoje Satanás está governando sobre essa região dos Ares, influenciando diretamente as pessoas. Mas ele vai cair mais um degrau, ele vai cair para a terra mesmo. Nós estamos falando da materialização do anticristo. Tá certo? Onde ele vem mesmo, caído mesmo, e ele sabe que tem pouco tempo, e a gente sabe que ele está falando aqui, o texto está falando desse pouco tempo, é da grande tribulação. É o período, né, da grande tribulação. O verso 5. E deu à luz a um filho, um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro, e seu filho foi arrebatado para Deus e para seu trono. Aqui existe uma grande confusão de muitos anos, irmãos, na história da igreja, de entender esse texto, né? Primeiro aqui, olha só. E deu à luz a um filho varão, a um varão que há de reger. Ou seja, um filho maduro, irmão. Se você olhar lá no grego, lá você vai ver que o filho aqui é ruios, é filho maduro. Não é teknon. Teknon seria menino, bebê, criancinha, né? Maduro, filho varão. Por isso que ele escreveu aqui, filho varão. Provavelmente, agora não me lembro bem certo, mas se não me engano no grego ele fala assim, e deu à luz a um ruios, só isso, não fala um filho varão. Aí para dar essa ideia, para o tradutor passar essa ideia que ele viu no grego, de que é um filho varão, ou se ele é um filho adulto, ele escreveu um filho varão, compreende? E que há de reger a terra, as nações, né, com vara de ferro, e o filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Ou seja, aqui, irmãos, existe uma grande confusão, né? Muitos veem aqui o arrebatamento antes da grande tribulação, baseado nesse texto. Eu não tenho essa liberdade de extrair desse texto esse entendimento, tá? Respeito meus irmãos que entendem assim, respeito profundamente. E vou além, e digo além. Eles podem até estar certos, irmãos. Eu não excluo essa possibilidade. Eu não excluo. Eu torço para que eles estejam certos. Amém? Mas, amados, eu não consigo ver isso no texto. De que é a igreja que o filho varão, irmão. Não é a igreja. É Cristo formado na igreja, compreende? A igreja aqui é a mulher.
É a mulher. Só que como o apóstolo Paulo falou lá em Gálatas, que a gente leu, né? Cristo precisa ser formado como um testemunho, como a gente leu aqui, tá vendo como é que começa a fazer sentido aquela lua, as estrelas. O que é as estrelas em cima da cabeça da mulher, irmão? São 12 estrelas. 12, nós vemos dois 12 muito importantes na Bíblia, 12 muito importantes. Os 12 tribos e os 12 apóstolos. Amém? Nós temos no Antigo Testamento o testemunho do Senhor nas 12 tribos. Nós vemos no Novo Testamento o testemunho do Senhor, os 12 apóstolos. Não é Paulo falando, Paulo era um apóstolo, embora não sei se era um dos 12, né? Creio que não, enfim. Mas ele como apóstolo, autoridade apostólica, dizendo assim: sinto dores de parto, é que Cristo seja de novo formado em vós. Tá vendo? Então quer dizer, aquele testemunho apostólico, irmãos. A igreja de Jesus Cristo, ela tem essa característica, ela é baseada em Cristo, a sua base, o seu fundamento é Cristo e a sua palavra. E a sua palavra, o seu ensino foi trazido pela doutrina dos apóstolos. Compreende? A figura das 12 estrelas na cabeça da mulher. E esse filho que é arrebatado então para o seu trono não significa que a igreja vai ser levado imediatamente para o trono de Deus no arrebatamento. Não é isso, irmãos. Pelo menos não é isso que eu enxergo aqui nesse texto. Mas de que o testemunho do Senhor está maduro, pronto. Cristo, então, por meio do sofrimento, por meio da perseguição, por meio da aflição que a grande tribulação vai impor, a igreja vai amadurecer em pouquíssimos, talvez meses, o que ela não amadureceu, irmãos, em centenas de anos. Compreende? Não na sua totalidade. Claro que tivemos irmãos muito maduros no passado, né, irmãos? Muitos. Hoje até temos irmãos muito maduros. E louvamos a Deus por esses irmãos que nos ensinam. Mas eu estou dizendo de uma forma geral, a mulher, todos nós, irmãos, sermos amadurecidos, refinados durante a grande tribulação, depurados como ouro. E olha só o que fala o texto, ó. E a mulher fugiu para o deserto. Ué, se ela foi arrebatada, como é que ela fugiu para o deserto? Compreende? Não tem como, irmãos. E eu não tenho liberdade para entender a mulher como... Alguns veem a mulher como Israel aqui. Tá? Como Israel. Mas não é bem isso, os irmãos vão ver. Não é a nação de Israel, quero dizer, né? Claro que judeus que creem no Senhor, né, são conosco igreja. Amém? E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Essa expressão 1260 dias é metade da tribulação. Então tem um período da tribulação onde a mulher é levada para o deserto. Ou seja, o deserto, irmãos, é lugar de seca, ou seja, falta água. É lugar de fome, falta comida. Claro que Deus aqui está mostrando claramente o êxodo aqui para nós. Como figura, né? Uma figura. Tá bom? Mostrando que vai ser um momento muito difícil. Um momento onde nós vamos aprender a depender de Deus. Ser alimentados do maná do céu. Bebermos da água da rocha. Compreende? O Senhor vai nos sustentar. É isso que Ele está prometendo. Vai nos sustentar durante a grande tribulação. Em todos os sentidos. O verso 7. Houve a batalha no céu. Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão. E batalhavam o dragão e seus anjos. Mas não prevaleceram. Mas o seu lugar... nem mais se achou o seu lugar no céu. É isso aí. Nem mais se achou. Ou seja, eles foram derrubados dos ares. Está vendo? E agora eles estão sobre a terra. Ou seja, nesse cenário que nós estamos vendo aqui, irmãos, eles vão estar sobre a terra com muita fúria. E eles vão se voltar contra a mulher, que acabou de dar a luz ao filho varão. Ou seja, a mulher, pela perseguição, ela foi amadurecida. Ela agora pode expressar, irmãos, ela pode expressar com muito vigor aquela luz que a veste, aquele brilho do sol. Compreende? Ela está bem firmada, com seus pés apoiados no seu testemunho, com clareza sobre o Senhor, com vigor.
Ó, 8. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo Satanás, que engana todo mundo. E ele foi precipitado na terra, e seus anjos foram lançados com ele. Olha que coisa terrível. E ouviu uma grande voz do céu que dizia: agora chegada está a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derrubado, e qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles, ó, presta atenção, desculpa, irmão, vamos ler direitinho aqui, ó. E eles, no plural, tá vendo? Eles quem, irmão? O venceram. Quem venceu, irmão? Eles. A mulher. Os que fazem parte da mulher, compreende? Eles o venceram com sua força própria? Não. Pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Tá vendo o assunto aqui, irmão? Testemunho. Viu? Como é importante esse assunto? Falar isso, deixa eu te entregar antes que eu esqueça. Eu vou esquecer, né? Testemunho, irmãos. Como é que eles vão vencer o dragão e a serpente? Dando testemunho. Testemunho do quê? Do sangue do Cordeiro. Pelo sangue do Cordeiro e pelo seu testemunho. Tá vendo? O que nós lemos lá no começo? O sol vestindo a mulher fala de justificação, sangue do Cordeiro. E com o pé na lua, com o testemunho dos apóstolos, na doutrina dos apóstolos, pisado no testemunho do Senhor, bem firme. Compreende? Onde está o filho varão? De onde que ele nasce? É Cristo, irmãos, formado na igreja. Irmãos, esse é assunto de altíssimo interesse de Deus, irmãos. Isso é propósito de Deus. Eu não estou simplesmente falando de Deus na sua vida, eu estou falando de Deus no propósito dele. É Ele mesmo estabelecendo o seu propósito das nossas vidas, usando as nossas vidas para isso, conforme a sua bondade. Olha só, e vamos ver, olha só. E eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. E não amaram, olha só o que é vencer pelo testemunho. E não amaram sua vida até a morte. Viu, irmãos? Perseguição. Não amaram sua vida até a morte. Lembra que eu falei que nós cantamos agora de pouco aqui, né? Aquele hino maravilhoso, né? Que nós dizemos: precioso para mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo para mim é Jesus. É isso que esses aqui estão fazendo, ó. Testemunhando com sua vida e com sua morte a Cristo. Irmãos, e é isso que o Senhor chama aqui de livramento, irmãos. De ser escondido nele, irmãos. Eu creio que o Senhor vai nos levar por metade da tribulação para um lugar onde Ele vai nos esconder fisicamente, sim. Né? Vão ter algum abrigo ali, algum escapes, né? Que o Senhor vai nos preparar para nós. Mas muitos de nós serão requisitados sim a sua vida, irmãos, durante esse período da grande tribulação. E eu creio que essa pandemia e tudo isso que está acontecendo, irmãos, o Senhor já está nos preparando, de uma certa maneira, para tempos difíceis. E eu quero agora deixar uma reflexão para os irmãos, que é a reflexão que eu tenho feito para mim mesmo, como eu já falei anteriormente, de que como que temos reagido a essa pandemia. Porque quando nós líamos esses textos, essas profecias antes da pandemia, nós lemos com uma coisa assim: ah, amém, eu creio, mas aquela coisa distante, né? Agora não, irmãos. Agora não está mais tão distante assim, amém? Não é? Nós estamos sentindo agora na pele alguma coisa já. Entende? E glória a Deus por isso, irmãos, porque essas coisas que começamos a sentir começam a abrir os nossos ouvidos. Opa, agora eu tenho que ter atenção aqui. Eu não posso mais brincar, não posso mais ficar, sabe, vagando entre dois pensamentos. Não posso mais. Não tenho mais tempo para isso. Não tem mais. Vamos voltar aqui, acho que no 12, né? E não amaram a sua vida até a morte. O 12. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira
sabendo que já tem pouco tempo. Tem uma outra passagem lá em Apocalipse, no capítulo 5, né, se não me falha a memória, deixa eu só dar uma olhadinha para não falar errado. Capítulo 5, o quinto selo, né, que fala daqueles que foram mortos, que vieram da grande tribulação, não é assim que fala lá? Né? Que estão onde? Debaixo do altar do Senhor. E eles estão falando o quê? Falando, Senhor, até quando? Aí o Senhor fala assim para eles, vai lá e dá uma veste para eles, branca, e fala assim, aguenta um pouquinho mais um pouquinho, tem mais um pouquinho de tempo, ainda tem mais um tempo, porque ainda falta o restante dos seus irmãos que precisam se unir a vocês. E daí o texto fala lá muito claro, não vou ler, como eu disse, né, a gente precisa ganhar um pouquinho de tempo, mas os irmãos podem ler em casa, capítulo 5 ali. De que esses vieram de grande tribulação. Amém? Então quer dizer, por isso que ele fala aqui, né? Alegrai-vos, ó céus, os que nele habitam, que habitais, né? Ou seja, porque a terra vai estar em tormento, irmão. Se morrermos no começo da grande tribulação por perseguição, glória a Deus, vamos estar com o Senhor lá, já vamos estar no descanso, né? É isso que ele está dizendo. O descanso, irmãos, não é arrebatamento antes da tribulação, o descanso é morrer em Cristo. Isso é descanso, irmão. Vocês vão ver em outro texto lá que fala, e descansaram das suas obras, das suas boas obras. Amém? Vamos ler de novo. Pelo que alegrai-vos aos céus e vós que nele habitais, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Tá vendo? Tribulação. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz ao varão. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse pelo deserto, e ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. O que é asas de águia, irmãos? É arrebatamento? Não, não é arrebatamento. Sabe onde é usada essa expressão aqui? Os irmãos vão ver essa expressão aqui no Antigo Testamento? Em Êxodo. Fala que o Senhor tirou o seu povo do Egito com asas de águia. Lá fala no Antigo Testamento. Eu não vou puxar as referências aqui de novo para a gente ganhar tempo, irmão. Mas fica aí uma lição de casa para os irmãos acharem onde é que está lá. Asas de águia. Pesquise lá. Digita lá no Bíblia Online, lá, asas de águia, lá os irmãos vão achar lá no Antigo Testamento. E o Senhor tirou o povo dele lá do Egito, né, com asas de águia. Da mesma maneira o Senhor está fazendo aqui, vai fazer aqui durante a grande tribulação. Ele vai conduzir o seu povo no deserto. Entende? E como uma águia vai cobrir o seu povo com as suas asas. Aqui fala de uma cobertura de Deus. A presença de Deus. Irmãos, é maravilhoso. E a serpente lançou, o 15, né? E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. Ou seja, o arrebatamento aqui na verdade é o diabo perseguindo a igreja, né? Ele quer arrebatar a igreja para quê? Para devorar, né? Para acabar com a igreja. Então ele lança rios, e esses rios aqui, irmãos, me permitam a interpretação aqui, eles falam de perseguição, tá bom? De exércitos mesmo, de perseguição bélica, tá? Contra a igreja. E o 16, e a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a boca e tragou o rio que o dragão lançara de sua boca. Temos aqui alguns textos do Antigo Testamento que nos mostram isso também, tá? O próprio livro de Daniel, no capítulo 11, fala um pouquinho disso. Fala da Jordânia, daquelas pessoas que vão estar na região lá de Israel, tá certo? Que o Senhor vai preparar um lugar na Jordânia para abrigar ali, para esconder as pessoas, no caso, os cristãos que moram em Israel, que moram naquela região, né, os perseguidos do Senhor. Enfim,
Vai ser um escape do Senhor. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Tá vendo, irmãos? O dragão, ele vai fazer guerra. Olha só, viu como a água lá, a água que vai perseguir a mulher lá no deserto, ali, aquela água, aquele rio, né, que sai da serpente, é exército, é perseguição, tá vendo? A gente vê aqui, ó, que ela foi fazer guerra. Só que eu quero que vocês observem essa palavra aqui. Aqui na minha tradução fala guerra ao resto da sua semente. Ao resto. Tem traduções que eu acho que é mais correta, fala de remanescente. O remanescente da mulher. Não sei se alguma de vocês aí da tradução. Fala sobre descendência. A descendência. Mas eu creio que a palavra mais precisa talvez fosse remanescente. E o remanescente, o que ele está dizendo? Que não é mais a mulher inteira, mas é parte da mulher, ou seja, um restinho, porque o restante já foi perseguido. E eles venceram de que maneira? Somente se escondendo, somente se abrigando? Não, eles venceram amando o Senhor até a morte, como nós lemos nos versos anteriores. Não amando a sua vida até a morte, assim que fala lá, né? Não amando a sua vida até a morte. Compreende? Então aqui, o verso 17 é muito interessante isso, irmão. Muito importante. Entender que aqui ele está falando já do remanescente. Do resto. Muitos serão mortos. Muitos serão, como diz em outro texto, embranquecidos, refinados na grande tribulação. É para isso que vai existir a grande tribulação, irmão. Essa é a finalidade. Os que são santos se santifiquem. Né? Os que são ímpios continue as suas impiedades. Não é assim? Aquele que é santo vai se santificar mais, vai ser mais. Aquele que já foi embranquecido vai continuar se alvejando. E aquele que está nas trevas vai continuar se aprofundando nas trevas. Até a blasfêmia. Até a blasfêmia. Compreende? A parábola do trigo e do joio, os irmãos lembram também que o Senhor fala assim, né? Os servos, né, falam assim, Senhor, quer que tiremos o joio no meio do trigo? Ele falou, não, vai tirar o joio não. Deixa crescer, dá tempo, deixa crescer. Depois nós vamos recolher o joio primeiro. Quando o trigo já começar a dar fruto, nós recolhemos o primeiro joio. Primeiro é o joio, irmão. Depois o trigo que é levado para o celeiro. Pode olhar lá, vocês vão ver. Muito claro. Primeiro é o joio, depois o trigo. Então, irmãos, nós falamos aqui de testemunho de novo, como falamos semana passada. Né? E de quão importante é, irmãos, entendermos isso. Entendermos que a nossa missão agora, nesse tempo específico, é darmos o testemunho que é devido ao Senhor. De refletirmos a sua luz. Nós não temos luz própria, nossa luz é o Senhor. Mas nós não podemos esconder essa luz, irmãos. É importante agora. Reflita no seu coração aí e na sua casa depois. Reflita no teu coração. Como você tem passado por essa tormenta que estamos vendo aí, né, todos os dias? Como você tem passado por isso? Como você tem reagido a isso? Porque se a resposta que você teve é não estou reagindo muito bem, né, tenho sido muito abatido por isso, então, irmãos, é uma reflexão importante. Porque quando vier a grande tribulação, se não temos reagido bem agora, como vão reagir depois é algo muito pior. Compreende? Então, isso é misericórdia de Deus, irmãos. É misericórdia de Deus. Deus, quando mandou as 10 pragas para o Egito, e tem sido muito comparado às pragas do Egito, né? Tudo que tem acontecido aí, gafanhoto, é bem parecido mesmo, irmãos.
coronavírus, tudo tem acontecido, é muito, lembra muito as 10 pragas do Egito, né? Não lembra? Inclusive o texto que nós lemos aqui tem a ver com aquele episódio do Êxodo ali, tudo, né? Lembra muito, irmãos. Mas as 10 pragas não foram as piores. Depois veio né? Aliás, as 9 primeiras. A 10ª foi terrível, não é assim? A 10ª foi terrível. As outras foram ruins, mas superáveis, né? Vamos dizer, superáveis. Mas depois veio uma terrível, irmãos. Uma terrível. Deus usou essas pragas contra o povo dele? Não, irmãos. O que está acontecendo aí não é contra nós, irmãos. Não é contra nós. Deus não está levantando a mão dele contra nós. O máximo que o Senhor levanta é para nos disciplinar, não para nos destruir. Nos disciplinar. Né? O filho repreende e açoita todo aquele que recebe... o pai açoita e repreende todo aquele que recebe por filho, né? Mas como uma condenação eterna? Não. Como disciplina. Então hoje o que está acontecendo para nós hoje, para o mundo é um alerta, para que eles busquem a Deus. Para nós é uma disciplina, irmãos. Para que a gente pare de viver na futilidade. É importante, irmãos. Essa é a mensagem. Eu creio que é a grande mensagem desse texto, irmãos, para nós. Amém? Amém. Glória a Deus. O Senhor é bom demais, que nos salva, que nos alerta, que nos chama a atenção para buscarmos a Ele. Amém.